tópicos, né? Dois capítulos do livro hoje. São capítulos também um pouquinho menores, né? Então, eu acredito que vai dar certo, né? E aí nós já teremos visto, assim, eu acho que mais de 300 páginas desse livro, né? Então, nós avançamos bastante, né? Aí no próximo encontro, aí a gente vai ver as análises de variância, né? Bom, e aí nós vamos parar ali, né? No próximo período, então, nós começaremos com a regressão, né? Que é o tópico muito importante lá para o trabalho também com os instrumentos. E aí depois continua o conteúdo com as análises de variância e tal, né? Com todo o processo de validação de instrumentos. Mas, então, nesse período, nosso último tópico, né, vai ser a análise de variância. Também é uma técnica de comparação de médias, né? Só agora com mais de 2 grupos, né? Então, aquilo que o teste T de Student não consegue fazer. Tá? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Ver se chega mais colegas, eles estão chegando. E aí nós vamos começar, então, com o capítulo número 8, né? E com o capítulo número 9 também, tá? Essa semana eu tive uma conversinha com o Otávio. Acho que o Otávio ainda não está aí. O Otávio está fazendo uma pesquisa lá e ele estava me consultando, né, sobre como é que ele ia fazer e tal, com os dados. Daí eu estava falando para ele no teste do Q quadrado, né, que é o que nós vamos ver hoje. Aí eu disse para ele, vamos ver se a gente consegue colocar isso no nosso conteúdo, né, mas nem precisou, né, porque já está na sequência aí mesmo. E é um teste muito útil também, né, um teste que a gente pode precisar dele aí nas pesquisas que vocês vão fazer, né? No mestrado e doutorado. Então tá, vamos começar, né? Demos aí 5 minutos. Vou compartilhar aqui com vocês então a tela. Ver se vocês já estão vendo aí, só confirmem para mim. Sim. Tá, ótimo. Então, vamos tirar essa barrinha daqui, né? E vamos lá, então. O nosso 8º conteúdo, né? Aí são as questões de significância, né? Isso é interessante também, e acredito que vai ser uma coisa que vai trazer novidades para vocês, né? Nós já vimos algumas questões que envolvem a significância, como, por exemplo, nós vimos a questão do P, né? Nós vimos a questão do P, já conversamos bastante sobre isso, e também a questão do tamanho de efeito, né? Tudo isso envolve essa tal de significância, né? Já quase que num senso comum, assim, dentro da pesquisa, né? O pessoal que é um pouco leigo, né? Então, olha muito o P e diz, foi significativo, né? Meu resultado foi significativo. E esse significativo se reveste de um significado que, às vezes, ele não tem, né? Não é exatamente aquilo que ele tá pensando, né? Então, veja como isso é uma coisa tão importante que
que o livro vai de novo abordar isso, né, junto com outros conceitos, vai de novo trazer aqui a questão do pezinho de novo, né? Bom, mas um conceito novo, né, que nós ainda não mencionamos, assim, e está relacionado com essa questão da significância, é o poder, né? Ou em inglês, né? Às vezes o termo também aparece lá em inglês, nos livros, nos artigos, né? Bom, nos artigos em língua inglesa né, é evidente que aí virá lá o termo power, né? O power, o poder. O que é o poder, né? Então aqui a gente está vendo ó, que o poder é a habilidade de detectar um efeito significativo quando esse efeito existe. Tá? Então, seria também dizendo de uma outra forma, com o mesmo conteúdo, é a habilidade que um teste tem de rejeitar a hipótese nula quando é necessário, quando isso é correto, né? Rejeitar a hipótese nula corretamente. Então vejam vocês que interessante, né? Os testes, eles têm poder, tá? E esse poder dos testes, em cada circunstância, evidentemente, né? Dependendo da amostra, dependendo da pesquisa, o teste ele terá um poder, né? Ou, dito de outra forma, ele terá mais ou menos poder. E o que é o poder? O poder, portanto, é a habilidade de detectar o efeito, né, quando ele existe, ou a habilidade de rejeitar a hipótese nula corretamente. Tá? Então, é possível fazer o cálculo do poder do teste. Né? Qual é o poder que tem o meu teste nessa circunstância aqui e tal, né, da minha pesquisa? Eu posso calcular isso. Né? E isso é uma informação muito importante, né? Porque de repente eu posso estar com baixo poder, por exemplo, né? E aí eu teria que mexer em algumas coisas na minha pesquisa para que esse poder pudesse aumentar e eu pudesse detectar o efeito que realmente existe. E eu não estou conseguindo ver esse efeito porque o meu poder está muito baixo. Entenderam? Então, essas são as relações, né, que tem esse poder que é uma característica do teste. Né? Não é uma característica inerente ao teste. Veja, é uma característica do teste dado aquelas circunstâncias, dado aquela pesquisa que eu tô realizando ali, que tem uma amostra específica, que tem, né, que tem condições e tudo mais e tal, tá? Não é uma coisa assim que, eu peguei o teste lá do fulano e aquele teste tem um poder fixo, né, um poder que é dele. Não, o poder sempre estará relacionado com as condições específicas ali da minha pesquisa, né? Mas é possível ver qual é o poder que o teste tem naquela situação ali da minha pesquisa. Bom, critérios de significância, né? Aqui, de novo, vem aquela coisa, né, que vocês já devem estar meio cansados até, mas veja como é importante desmanchar essa ideia, né, que o livro, não sou eu, né, mas o livro está sempre voltando a esse assunto, né? Ó, foi comum por muitos anos a prática de relatar os níveis de probabilidade como 0,05, né? Menor ou maior que 0,05. Essa convenção surgiu em parte porque antes do advento dos poderosos pacotes computacionais, não era possível determinar a probabilidade exata com facilidade. Todavia, existem bons motivos para que a probabilidade exata deva ser relatada sempre. É que hoje em dia o programa ele
ele traz o valor exato do P, né? Ele calcula e traz o valor exato do P, né? Um controverso teste estatístico teve finalmente seu encontro com o fim. Pelo menos foi o que aconteceu em um periódico. Os editores da revista Basic and Applied Social Psychology anunciaram que não irão mais publicar artigos que contenham nível de significância, né? Justificando que essa técnica é frequentemente utilizada para dar suporte a pesquisas de baixa qualidade. Então, vejam aqui que interessante isso, né? E se vocês clicarem aqui nesse link, né, que era para estar ativo, não sei se vai estar, nós vamos ir lá no Journal, né, onde estão tratando dessa questão aqui, né? Quer dizer, eles estão anunciando, né, que eles não vão mais receber esse tipo de artigo que fica baseado nisso, porque isso são pesquisas de baixa qualidade, né? Aqui nós temos o Simpson tirando um sarrinho aqui, né? O meu valor P é menor que o seu valor P, tá? Quer dizer, é muito pouco, né? Ficar com essa questão aí do o P deu menor, né, do que 0,05 e a minha pesquisa foi significativa. Tá? Agora vocês já não são mais ingênuos assim nessa altura do campeonato, né? E hoje nós vamos ver outras questões de significância, né? Já vimos o tamanho do efeito, e aí vocês viram que é muito importante o tamanho do efeito, né? Não é só isso aqui, né? Isso aqui é aquela situação para rejeitar a hipótese nula. O tamanho do efeito é importantíssimo, né? Se é um tamanho grande, um tamanho pequeno. Bom, aí vem o tamanho do efeito, ó. Então está dizendo, né? O D é a distância entre duas médias em termos de desvio padrão. Se existe uma área grande sobreposta entre os dois grupos, né? E aqui estão os dois grupos representados pelas curvas, né, de distribuição dos seus scores, um grupo e outro, né? Então aqui estaria o tamanho do efeito, ó, né? As médias estariam aqui nessa região bem centralizada, e a gente então teria aí o tamanho do efeito. Se existe uma grande área sobreposta entre os dois grupos, o efeito será relativamente pequeno. Se existe uma pequena área sobreposta, né, então essa distância aqui vai aumentar, né, e o efeito será relativamente grande. Né? Então aqui está ilustrada essa situação de dois grupos que estão sendo comparados, né? Aqui é bem na situação lá do teste T de Student, né? E aí o tamanho do efeito é representado pelo D de Cohen, né? Então aí está o tamanho do efeito, a gente está medindo nessa situação. Mas nos outros testes também a gente sempre tem condições de ver o tamanho do efeito, né? Lá na correlação de Pearson, nós vimos que se a gente elevar o R de Pearson, né, o resultado do teste, o R de Pearson, se a gente elevar ao quadrado, a gente vai ter justamente o tamanho do efeito ali, né? Qual é aquela quantidade de variância que é compartilhada entre as duas variáveis que a gente está verificando a relação, ou a correlação, né? Então, veja, o tamanho do efeito é um outro conceito, né? O poder, o nível de significância, que é representado pelo Pzinho, pelo valor P, e o tamanho do efeito. Nós já temos três aí, né? Três conceitos importantes vinculados à significância. Bom, voltemos ao poder, que é a coisa nova que nós temos aqui, né? Então, veja, o poder é a habilidade, né? Como nós já vimos antes lá, que um teste tem de achar esse efeito. Também pode ser descrito como a habilidade de rejeitar a hipótese nula quando falsa. Está bem repetido aqui, né, daquele outro slide lá. Bom, é medida em uma escala de 0 a mais 1. Né? 0 é sem poder algum. Né? Se 0, seu teste não tiver poder, né, será incapaz de detectar uma diferença entre médias ou um relacionamento entre variáveis, né? Que é basicamente o que se faz, né? A gente já comentou isso.
O que a gente sempre está fazendo, tá atrás aqui, é de verificar diferenças entre médias, né, de grupos, que são delineamentos aí entre, né, participantes, por exemplo, ou um relacionamento entre variáveis, né? Então, é basicamente o que a gente faz, né? Nós vimos essas duas coisas aqui em situações mais simples, né? Mas nas situações mais complexas, essas coisas estarão envolvidas também, né? Situações mais complexas são análises aí multivariadas, né? Com muitas variáveis e tal. Mas basicamente o que se faz isso, né? Mesmo tendo muitas variáveis, é a diferença entre médias e relacionamento entre variáveis. Então veja aqui, ó, 0, 1, 0,2, 0,3 são baixos valores de poder. 0,8, 0,9 são altos valores de poder. E vejam que esses conceitos todos eles estão relacionados, né? O poder de um teste, ele depende do tamanho da amostra, né? Sample size, ele depende do tamanho do efeito e ele depende do valor P, do Pzinho, né? Então, veja, esses quatro conceitos aqui, né? Esses quatro elementos, eles são interdependentes. Eles dependem uns dos outros. Significa que eu, de posse de 3 valores desses aqui, eu consigo calcular o quarto. Se eu souber o tamanho do efeito, se eu souber o tamanho do efeito, se eu souber o tamanho da amostra, e se eu tenho o valor de P, eu consigo calcular o power. E mexendo nesses elementos aqui, eu mexo no power. Eu, de repente, posso aumentar o power do teste mexendo nesses elementos, né? Nos outros 3 elementos. Principalmente, né, e o que é mais comum, no tamanho da amostra. O tamanho da amostra vai estar relacionado com o tamanho do power. Vejam como é importante, né, na pesquisa quantitativa, nós já vimos isso quando falávamos de outros aspectos, né, na redução de erro amostral, por exemplo. Como é importante o tamanho da amostra. Então, em pesquisa quantitativa, a quantidade de participantes, a quantidade de sujeitos, ela é super importante. Quando nós trabalhamos, né, com amostras menores, assim e tal, né, aquilo é por uma deficiência nossa, por uma dificuldade nossa de... eu estou aqui com 300, 400 e tal, né, que alguém pode pensar que isso é muito, né? Isso não é muito, né? Isso não é muito. É que às vezes fica difícil de conseguir mais, né? Então, a gente se satisfaz com aquilo, fica com aquele número ali. Vejam aí que vocês, né, por exemplo, têm um deadline, assim, né? Vocês têm um prazo. E quase sempre a gente tem um prazo, né? Mas quem está fazendo aí o mestrado tem um tempo, assim, relativamente pequeno, né, para fazer o seu trabalho. Então, de repente, falta tempo também, está difícil de conseguir e tal, né? E aí, mas na realidade, nós temos que ter sempre em mente que nós precisamos de tamanhos grandes, né, de amostra. Com isso, nós vamos facilitar muito a nossa vida. Nós vamos reduzir bastante o erro amostral, nós temos a possibilidade de aumentar bastante o poder do nosso teste, né? Então, e de detectar o efeito, né? Se ele realmente existe naquela população. Então, é muito importante essa ideia, né, de que eu preciso ter uma amostra grande. Não é se contentar assim com aquele mínimo necessário ali, né? Porque a gente faz amostras de conveniência, então melhor é sempre inflacionar isso, né? A nossa conveniência é essa, é aumentar isso o máximo possível.
Bom, então aqui é aquilo que eu já falava, né? O poder, ele vai depender do tamanho do efeito, né? Certo? Para calcularmos o valor do poder é necessário termos uma ideia do efeito procurado. Às vezes esse efeito ele está na literatura, né? Ah, eu quero saber qual é o tamanho do efeito da relação entre a variável ansiedade e a variável autoconfiança. Já é sabido que essas variáveis têm uma relação, né? E é uma relação inversa. Então, eu vou para a literatura e começo a ver, não é, nas pesquisas feitas, qual é o tamanho desse efeito, qual é o tamanho que aparece esse efeito, né? Bom, se eu tiver acesso a meta-análises realizadas acerca da relação entre essas duas variáveis, né? Vocês sabem que as meta-análises elas reúnem assim um número às vezes enorme de estudos, né? E justamente um dos objetivos dela é através das estatísticas que foram geradas, né? Dos cálculos que foram gerados nesses estudos, por exemplo, determinar qual é o tamanho do efeito médio. Então, aí eu teria uma ideia já do qual é o tamanho de efeito que eu posso esperar na minha pesquisa, né? Certo? E, baseado nesse tamanho do efeito que eu espero encontrar, eu posso também determinar o poder do meu teste. Mas como que eu faria isso? Bom, aí regulando o tamanho da amostra, né? Vejam que eu tenho 4 coisas aí, né? Então, de posse, de posse dessas 3 informações aqui, por exemplo, né? Eu poderei determinar o poder. Né? E sabendo do tamanho do efeito, eu poderei ver qual é o poder que eu preciso na minha pesquisa para que eu consiga chegar nesse efeito, que é o efeito que a meta-análise lá tá me dizendo que existe. Né? E aí eu provavelmente vou regular isso pelo número de participantes, certo? De repente, aumentando aquilo que eu estou pensando, ou até não, né? Vai depender desses cálculos, né? Certo? Bom, o nível de significância aqui será o P igual o P menor que 0,05, né? Que é o que nós usamos, que está convencionado. Bom, vejam então, não é que também aqui vai ser considerado, né, nesse cálculo, também terá considerado qual é o tipo de teste que eu estou usando, né? Testes paramétricos são mais poderosos, né, do que aqueles que não são paramétricos. Os testes paramétricos são aqueles que estão fundamentados, né, na curva normal padrão, né? E temos os testes que não são paramétricos, né, também, certo? Portanto, um teste T, que é um teste paramétrico, né, e que já nós vimos antes, nas aulas anteriores, ele tem uma probabilidade maior de encontrar um efeito do que o seu equivalente não paramétrico, né? Desde que você satisfaça as suas suposições, né? Também a gente tem que considerar se o estudo é entre participantes ou dentro de participantes, né? Por quê? Porque o estudo dentre participantes, né, ele tem mais poder. Por que ele tem mais poder? Porque há um controle maior, não é? Visto que os indivíduos que estão sendo comparados ali através de medidas repetidas são os mesmos. Portanto, aquelas variáveis intraparticipantes, elas estão controladas, né? Elas não variam. Isso faz com que o poder, não é, desse delineamento, né, seja maior. E o poder do teste, propriamente dito, que está sendo usado ali, né, ele é maior, né, ele tende a ser mais forte do que o poder que teria num delineamento entre participantes, onde aí os sujeitos não são os mesmos, portanto, né, aquelas características individuais, né, elas vão ter
maior variabilidade, menor controle, né? Quando são os mesmos, pronto, aquilo tudo está controlado, aquilo já não é mais variável. São as mesmas pessoas que estão antes e depois, né? Ou em medidas repetidas. Tantas quantas forem as medidas repetidas, né? Na psicologia do desenvolvimento, esses delineamentos com medidas repetidas, eles são muito frequentes, né? Porque eu quero acompanhar justamente o que? O desenvolvimento das pessoas. Então, eu investigo elas, ou eu meço elas, né? Já que estamos falando de medidas repetidas, eu meço elas várias vezes. Por exemplo, né? Eu que me interesso muito pelo relacionamento conjugal. Eu posso acompanhar os casais, né? Digamos assim, alguns meses antes do casamento, já resolveram casar, digamos, né? Então ali eu fiz umas medidas com eles, tá? Aí depois eles casaram. Aí eles casaram nos primeiros tempos de casamento, eu fui lá e medi de novo. Ah, aí eu esperei, né, passar um tempo. Quando chegou um filho, por exemplo, né, eu vou lá e meço de novo, tá? E aí poderia ir fazendo isso ao longo do tempo para ver como é que determinadas variáveis vão se desenvolvendo, como é que elas vão evoluindo ali, né? Por exemplo, eu que me interesso para aquelas variáveis do amor, lá da teoria triangular do amor do Robert Sternberg, né? Então eu poderia medir a paixão. Aí eles estão ali há 6 meses de se casar. Aí eu meço a paixão. Aí depois eles se casaram. Aí eu meço a paixão nos primeiros dias lá, primeiros tempos de casamento, né? Aí espero passar alguns anos. Aí eu meço de novo a paixão. Aí chega o primeiro filho. Aí depois do primeiro filho eu meço a paixão, né? E assim por diante. E esses dias eu estava comentando aí com uma colega e que já vi casos de pesquisas longitudinais, né? Essas pesquisas são chamadas de longitudinais, delineamentos longitudinais. Já vi pesquisas assim que duram décadas. Eu me lembro até de um caso, né? Não vou me lembrar com detalhes assim o nome das pessoas e tal, mas eu me lembro de um caso, né? Que tinha um projeto desses assim que durou décadas, que o pesquisador principal até morreu, né? E aí outras pessoas, a equipe, né, tinha uma equipe de pesquisa e tal, eles continuaram fazendo as medidas, porque era uma coisa para durar, né, 4, 5 décadas quer dizer, informações extremamente preciosas, né, sobre a evolução de determinadas variáveis na vida das pessoas, né? Então, acompanhando uma pessoa ao longo, né, do tempo, com medidas repetidas e tal. São pesquisas preciosíssimas, né? Difíceis de serem feitas até em função dessa duração, né? Imagina, tem que ter gente envolvida com aquilo, com foco naquilo, tem que ter uma estrutura, não é? Assim, inclusive de custeio disso, né? As pessoas precisam estar ali ganhando né, seus salários e todas as condições, né? Então tem que ter realmente verba também, né? Tem que ter uma estrutura para que isso possa acontecer, tá? Mas esses delineamentos, portanto, né, que são sempre as mesmas pessoas, eles são muito mais poderosos, né? E também os testes utilizados ali para fazer os cálculos da estatística, eles têm uma tendência a ter mais poder, né? Eles terão mais poder que outro tipo de delineamento. Então, sempre tem que se considerar isso quando vai calcular o poder também, né? Qual é o tipo de teste, qual é o tipo de delineamento, se a hipótese é unidirecional ou é bidirecional, né? Se é só para um lado que a gente está buscando aquela diferença, ou se há a possibilidade de ser para ambos os lados, né? Então, isso também é importante de colocar lá. Então, o cálculo do poder. Se eu vou mostrar um softwarezinho que é especialista em calcular poder, tá?
E aí vocês verão que realmente lá no teste a gente tem que ajustar essas coisas todas aqui para aí pedir para ele fazer o cálculo, tá? Se num estudo não se calculou o poder e se encontra um efeito significativo, é óbvio que havia poder suficiente, né? Normalmente as pessoas não calculam o poder. Tu vê que essa é uma outra informação que raramente vem nas pesquisas e está também lá nos artigos que são publicados. É raro encontrar isso. E isso poderia estar lá, né? Eu acho que a gente sente assim uma evolução na exigência dos relatos das pesquisas. Há um tempo atrás aí, o pezinho era o suficiente. Hoje em dia já estão exigindo que se coloque também o tamanho do efeito. Também já está exigindo que se coloque os intervalos de confiança, não mais aqueles resultados pontuais apenas, né? E daqui a pouco mais também vão começar a querer assim, não é, que seja colocado também o valor do poder, qual é o poder que o teste tinha naquela situação ali, né? Eventualmente a gente ainda encontra algum relato de pesquisa, né, algum artigo, e principalmente em revistas estrangeiras, né, o valor do power, né, que havia ali naquele cálculo, ali, naquela estatística daquela pesquisa. Então, diz aqui, né, que, claro, é óbvio, né, se o efeito foi significativo é porque havia power suficiente, né? Se não houvesse poder suficiente, não teria se encontrado um efeito, né? Qualquer efeito que se encontra é porque existe algum power. Portanto, depois do experimento, o conhecimento do poder é mais importante quando não se encontra um efeito. Tá vendo? Isso aqui é uma outra coisa também que as pessoas deixam para lá, né? Imagine que vocês fizeram uma pesquisa, tá? E aí coletaram os dados, analisaram os dados lá com algum teste e tal, né? Conforme o objetivo, o problema da pesquisa, escolheram um teste estatístico, fizeram o teste, e aí o P foi maior do que 0,05, tá certo? Bom, não puderam rejeitar a hipótese nula. Ficaram, né, com aquele sentimento assim, não deu certo, né? Não encontramos a diferença que procurávamos, não encontramos a possível relação que pensávamos, né, que havia entre as variáveis. E agora? Bom, agora seria o momento de ver qual é o power que o meu teste tinha, né? Porque aí eu poderia ver com que power eu precisaria para encontrar aquilo que eu estava procurando. Porque justamente aqui pode ser o caso de uma amostra muito pequena para aquele efeito. O efeito ele existe, mas de repente ele não é um efeito muito grande mesmo. Mas, no entanto, seria interessante que eu o encontrasse. Mas para que isso aconteça, né, eu teria então que aumentar o poder do teste. E aumentar o poder do teste pode ser aumentar o tamanho da amostra. E aí eu terei, né, poder suficiente para encontrá-lo. Existia um efeito, mas não havia poder suficiente para encontrá-lo. Tá vendo? Então, né, seria muito mais importante até quando eu não tenho o P menor do que 0,05 e, portanto, né, vem aquela ideia, não deu certo a pesquisa, não encontrei. Aqui seria o caso, né, mais indicado para que eu soubesse qual é o poder que eu tenho, para que eu calculasse o poder. Né? De repente ia se ver, o poder está muito baixo.
para o efeito aparecer, o poder tem que estar mais alto. E para o poder ficar mais alto, o que eu tenho que fazer? Né? Geralmente é aumentar o tamanho da amostra. Então, eu teria que, novamente, né, ir para a coleta de dados, coletar mais dados, e aí, certamente, aumentar o poder do meu teste, e aí, quem sabe, né, tenha sido agora com esse aumento, tenha sido suficiente para eu encontrar um efeito. Tá? Então, vejam bem aqui, né, de novo a figurinha do Power, né? Veja, então, ele é dependente do tamanho da amostra, do tamanho do efeito, né? Essas coisas todas estão relacionadas, e do nível de significância estatístico, que é o pezinho. Né? O SPSS, ele traz esses valores de poder para alguns testes. Né? Por exemplo, nas ANOVAs, lá nós vamos ver que a gente vai ter nos menus, né, nas janelinhas, a gente vai poder lá marcar, eu quero que venha também a informação do poder. Então eu marco ali e tal, e aí no output virá o poder. Né? Mas esses testes que nós vimos até agora, né, no SPSS, eles não trazem essa informação. Então tem essa variação, assim, né? Nós vimos que o teste T de student também não traz o tamanho do efeito. Nós temos que calcular isso, como eu digo, na mão, né? Temos que calcular ali numa calculadorazinha e tal, né? Porque ele não nos dá aquele Dzinho, né? O D de coin. A gente tem que calcular, tá? Mas tem outros testes aí no SPSS que dá o tamanho do efeito. Aí a gente marca lá e no output vai aparecer, né? Então tem essas variações assim. O SPSS ele tem alguns testes que trazem algumas coisas, não trazem outras, né? E algumas coisas a gente então tem que calcular por fora, né, do SPSS. Mas aqui, com relação ao Power, no coeficiente de correlação de Pearson, a gente não vai ter isso automaticamente, né? Ele não vai calcular. Também no teste T de Student também não vai calcular. Mas nas ANOVAs ele já calcula. A gente já consegue encomendar, né? Encomendar o Power. E aí ele nos dá o Power prontinho, tá? Bom, mas também tem programas especializados em calcular o Power. Eu coloquei um aqui, vamos ver se ele vai aparecer daqui a pouquinho aqui. Vamos ver se ele vai estar aqui. Ué, eu tinha colocado ele aqui, não é? Não apareceu aqui. Bom, acho que eu acabei não colocando, né? Eu pensei em colocar e não coloquei. Bom, o nome do programa, né, é G-Power. Né? Tem um Gzinho aqui, né? G-Power. E esse programa ele é completamente free, né? Quer dizer, a gente vai ali no Google, coloca G-Power e aí vai mandar a gente direto lá para o site onde faz o download, né? E aí então a gente vai ver que essas coisas todas que nós falamos aqui, elas vão estar lá. Vamos ver uma coisa aqui se eu consigo trazer esse cara aqui, né? Porque na realidade eu tenho ele aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o íconezinho dele. Eu botei ele aqui porque eu tinha intenção de mostrar para vocês e no fim eu esqueci de botar o link lá mas vamos ver se ele vai abrir aqui. Tá meio demoradinho, né? Deveria ter. Ah, vocês estão vendo ele aí, ó. Ele abriu, né? Então tá aqui, ó. Esse é o G-Power, a última versão dele aqui, né? 3.1 e tal. É um programinha completamente free, né? Então aqui é aquela coisa, a gente tem que informar qual é o teste que vai usar, ó. Tá vendo? Ó, aqui tem os testes, ó. Ah, vai ser um teste T, tá? Aí tem que ver aqui essa situação também, ó. Tá, o
que é? É uma diferença entre duas médias dependentes, né? Aí seria um teste T pareado. Ou é médias entre dois grupos, né? Um teste T independente, como nós vimos lá, ó. Aí tem que botar aqui, ó, tá? Certo? Bom, veja que agora aqui eu estou com aqueles elementos ali, ó, e aí ele vai fazer o cálculo, né? Digamos que eu já fiz a pesquisa, tá? E aí, né, eu conheço o tamanho do efeito. Eu conheço o P, isso aqui seria o P também. O P também é chamado de alfa, né? Também é representado pela letra alfa, o Pzinho, 0,05. Bom, aqui o power, né? Quer dizer que seria o contrário, ó, né? 0,95. Quer dizer, eu forneço aqui, né, como eu disse para vocês, 3 daqueles, né? Ó, aqui estão eles, ó. Tá vendo, ó? Tamanho do efeito, tamanho da amostra, né? O pezinho, o power e o tamanho do efeito. Quer dizer, eu de posse de 3 desses aqui, eu boto aqui, eu obtenho o quarto. Aqui também eu poderia calcular qual é o tamanho da amostra necessário para mim encontrar determinado efeito. Tá? Com isso aqui também eu consigo calcular o tamanho da amostra. Né? Claro que essa amostra que eu vou obter aqui, supõe-se que ela será uma amostra aleatória, uma amostra probabilística, não pode ser uma amostra de conveniência, né? Porque justamente nós trabalhamos com a amostra de conveniência, é que nós temos que acabar sempre inflacionando o tamanho da amostra de conveniência, né? Ela não é uma amostra probabilística. A amostra probabilística, ela tem mais probabilidade de representar a população. Tá? Então, veja bem, aqui eu consigo, né, com esse softwarezinho, que é um software específico para o cálculo do power, né, mas ele também é um software que me proporciona ter informações sobre o tamanho da amostra necessário para ter determinado power, para encontrar determinado tamanho de efeito. Entenderam? Né? Então, de posse de 3 elementos, eu calculo o quarto aqui, seja ele qual for. Né? Tá? Esse é o G-Power, então. Se vocês quiserem fazer o download aí na rede e dar uma olhadinha nele aí, não é? Vai ser interessante isso, né? Então, ali é isso que dizia lá, ó, tem que considerar qual é o tipo de teste, né? Enfim, não é? E aí vai buscando aqui, né, a situação que vai se adaptar melhor às minhas condições, né? Isso pode ser feito a priori, antes de realizar a pesquisa, mas isso, como nós vimos lá, também pode ser feito a posteriori, depois da pesquisa realizada. Né? Aí eu vou botar os dados aqui que eu tenho e vou calcular a incógnita. No caso, aí seria o power, né? Principalmente quando eu tenho um P, né, maior do que 0,05, como a gente viu lá no slide. Nesse caso, seria mais recomendado ainda ver o power, porque aí eu vou poder ver, né, qual é a amostra que eu, na realidade, precisaria. Né? E aí, então, de repente, eu tenho que aumentar a minha amostra. Né? Aquela amostra que eu tenho, ela está sendo pequena para captar o efeito. Né? Porque o efeito realmente, na realidade, não é muito grande. Então, se o efeito não é muito grande na realidade, eu vou precisar de mais gente para que ele apareça. Tá? Quando os efeitos são naturalmente maiores, na realidade, né, aquelas variáveis elas têm uma relação entre si que é enorme, isso já é conhecido e tal, é real isso. Eu geralmente não preciso de tanta gente para que isso apareça. Mas quando os efeitos não são muito fortes, né, ou até são mais fracos, aí eu preciso de mais gente, né? Então tá aqui para vocês, né, só para mostrar, ele é bem simplesinho, ó, tem um layout bem franciscano, né? Esse é o G-Power, tá? Ele está aí na rede e facilmente vocês conseguem fazer o download, né? Vamos ver se eu consigo voltar lá para os slides agora. Bom, aqui está, né? Já estão vendo aí? Me respondam, por favor. Sim, sim. Tá, obrigado.
Professor, só uma dúvida aqui. Quando o senhor fala do efeito esperado, o senhor está falando com base nos estudos anteriores, de repente de uma revisão que foi feita e que apontou que aquele efeito é baixo, né? Isso. Ah, tá. Ok. Geralmente quem traz essas informações, claro, é a pesquisa que foi feita antes. Agora, quem traz isso assim prontinho são as meta-análises, Uhum. né? Que são, não deixam de ser revisões, né? Mas elas são revisões estatísticas, né? Elas pegam as estatísticas de, sei lá, de 80 estudos, né? E com aqueles dados, né? Com aqueles números, geram uma nova estatística, né? Então ali eles vão nos dar informações assim de qual sei lá, em 10 anos de pesquisa sobre as relações. Estou inventando aqui uma coisa, né? Mas digamos que fosse assim, ó. Em 10 anos de pesquisa sobre as relações entre ansiedade e, e autoconfiança, descobriu-se que o tamanho do efeito médio é 0,50, né? Entendeu? Então, alguma coisa assim. Aí a meta-análise traz isso. E aí ela é bastante confiável, né? Porque, veja bem, ó, ela reúne ali uma porção de estudos, né? E muitas vezes são dezenas mesmo de estudos, e eles pegam aquela estatística, né? E fazem uma nova estatística. Aí é necessário ter acesso também aos dados, né? Geralmente, esses camaradas que vão fazer isso, eles entram em contato com os pesquisadores e pedem os dados. Há um tempo atrás, aí, por exemplo, eu recebi uma mensagem do Cyrille Feibesse, que é um pesquisador que está lá em Portugal, e ele trabalha com a pesquisa sobre o amor também. E aí ele localizou, identificou um estudo meu sobre a escala de amor apaixonado, que foi publicado aqui no Brasil, e aí ele me pediu os dados. Ah, poderia mandar aí para nós a matriz de correlação, né? E pronto, eu enviei os dados, né? E porque ele estava numa parceria lá, me disse que estava numa parceria com a Elaine Hatfield, que é justamente a autora dessa escala de amor apaixonado, né? É uma das grandes pesquisadoras aí sobre o amor. E eles estavam fazendo um trabalho assim, né? De reunir dados, estavam fazendo me parece, acreditei eu, que era uma meta-análise, né, que eles estavam fazendo. Eu não vi ainda o resultado disso, não sei se já está pronto, se já faz aí alguns meses, ou talvez já um ano até que ele me pediu essa informação. Então tem que ter acesso aos dados, é claro, né? Você tem que às vezes bater de porta em porta, assim, de cada pesquisador e pedir, pô, tu podia mandar os dados aí da tua pesquisa para mim, né, e tal. Outro dia também um outro me pediu lá de Brasília, né? Agora eu me lembrei. E nesse caso eu não tinha mais. Tá? É um pesquisador brasileiro aí, né? Que me pediu, escreveu lá de Brasília. Pô, tu podia mandar aí para mim, né? Os dados aí do teu estudo, esse e tal. E eu tinha sido assaltado, né? E levaram o meu notebook. E casualmente os dados só estavam ali naquele notebook, não estavam na nuvem, não estavam em lugar nenhum, né? Então foram perdidos, né? Ou seja, eu perdi o arquivo do SPSS onde os dados todos estavam, né? Portanto, não tinha como. Aí respondi isso para ele: olha, eu não tenho como fornecer os dados. Mas é dessa forma que se consegue, né? Que se consegue informações, por exemplo, sobre um tamanho do efeito, assim, né? Uma informação mais consolidada, né? Que vem de uma série de estudos, né? Feitos sobre aquela variável, né? Ou a relação entre aquelas variáveis e tal. Bom, um resuminho aqui, né, para nós já irmos para o outro capítulo. Então, questões de significância, né, que é o que nós estamos vendo. Questões a serem consideradas, né, naquilo que, veja, quando a gente diz assim, né, o meu resultado foi significativo, né? Então aqui está dizendo, ó,
há muitas questões aí envolvidas nessa significância, não é só o pezinho menor que 0,05, tá? Questões a serem consideradas: poder, tamanho do efeito, o valor da probabilidade, que é o P, né? Isso aqui está justamente falando sobre o P. E o número, o valor da probabilidade, que probabilidade? A probabilidade de rejeitar a hipótese nula. Não se esqueçam disso. É isso que o P mede. O número de participantes, quer dizer, o tamanho, né, da amostra. E, além do que, a gente viu que tem mais essas outras coisas aqui também para ter acesso, né, ao Power e tal, que é o tipo de delineamento, qual é o teste que eu estou estudando, né, que eu estou utilizando. Viram que lá no G-Power a gente precisa, né, dizer para o G-Power qual é o delineamento, qual é o teste e tal, né? Certo? Então, o poder é a habilidade que um teste estatístico tem de significativo. O efeito existe, né? Se o efeito não existir, bom, não tem power que consiga fazer ele aparecer, né? Tem que haver. O que pode acontecer é que existe o efeito, eu não estou conseguindo acessá-lo porque, de repente, eu estou com uma amostra muito pequena e tal, né? Então, o poder está em uma escala de 0 a 1. Né? 0 é totalmente sem poder e 1 seria com total poder, né? Que seria 100%. Bom, geralmente a gente vai ter um número entre, né, entre esses dois aqui, né? Não vale a pena conduzir um estudo que tem poucas chances de encontrar um efeito significativo. Né? Por quê? Bom, porque eu vou precisar ter uma amostra, né? Isso significa que você deve pensar cuidadosamente sobre o seu delineamento. Por exemplo, se é um delineamento independente ou com medidas repetidas e o número de participantes potenciais no estudo. É importante relatar, né? Agora aqui outra coisa, ó. É importante relatar os efeitos e intervalos de confiança sempre que puder. Tá? Aí nós terminamos esse capítulo aqui, né? O capítulo trata dessas questões ali, o capítulo número 8. Aí nós vamos então para o próximo capítulo, né? Já está aparecendo aí para vocês? Sim, sim. Tá. Professor, só uma outra dúvida aqui. O R, ele diz respeito a uma significância psicológica, vamos colocar assim, não a uma significância estatística. Opa, não entendi. O que acontece? Que é Lendo o isso, livro... R? Isso, exato. O R é o tamanho do efeito, né? Que R é esse? O R é o tamanho do efeito, certo? Não, errado. O R é o símbolo do coeficiente de correlação de Pearson. É um Ah, Rzinho, né? sim, sim. Agora, um R grandão, um R maiúsculo ao quadrado, é chamado de coeficiente de determinação. Esse sim é o tamanho do efeito quando se trata de correlação. Uhum. Sim. A cada teste estatístico há uma maneira de descobrir o tamanho do efeito. Já com o teste T-Student, o tamanho do efeito, ele vem de uma outra forma, né? É pela subtração de uma média de um grupo por outra, dividido pela média do desvio padrão, né? Ok. Cada média tem o seu desvio padrão. Aí vai descobrir o D, que é o tamanho do efeito. Sim, show, show. E ele vem na forma de desvio padrão. Enquanto que na correlação, o tamanho do efeito vem na forma de percentual, de variância compartilhada. Se eu Ok. encontrar um R2 de 0,50, significa o quê? 50% da variabilidade das variáveis, das duas variáveis, é compartilhado. E os outros 50% são variâncias específicas, não são variâncias compartilhadas. Então, o tamanho do efeito vem em termos percentuais. Já no teste T, o tamanho do efeito vem em desvio padrão.
um desvio padrão, 1, pouco, ou às vezes 0,60 de desvio padrão, né? Aí vai depender do tamanho do efeito, justamente. Se é pouco, né? Então será uma fração de desvio padrão. Se é muito, será uma fração maior. Acima de 0,80, por aí 0,70, já é considerado um tamanho do efeito forte, né? E 0,70 é, é justamente uma parcela, né, de um desvio padrão. É 70% de um desvio padrão, né? Tá? Então, o tamanho do efeito ele é medido de formas diferentes e expresso de formas diferentes, dependendo do teste que está sendo utilizado. Mas ele dá uma ideia do tamanho do efeito, de qualquer forma, seja por meio de desvio padrão ou seja por meio de percentual. Tá? Ok, ok. Ficou bem compreendido? Sim, sim, ficou. É porque eu fiquei pensando, né, que no livro tem umas frases, e acho que até o senhor disse na aula anterior, que a significância estatística não significa significância psicológica. Isso, Né? E o tamanho do efeito ele vai trazer informações sobre essa significância psicológica, isso. e não sobre a significância estatística, que é mais aquele pezinho lá dos menos 0,05, não é isso? Ele também vai trazer informações sobre a significância estatística, o tamanho do efeito, né? Mas Uhum. principalmente ele vai mostrar o quanto a magnitude daquilo que você está investigando, né? Então, claro, isso tem uma repercussão, no nosso caso aqui, psicológica, muito maior, né? Então, ficar só em cima do pezinho é Uhum. que, né? É porque esse conceito tamanho do efeito, isso é praticamente ignorado, né, pela maioria das pessoas nossas aqui, assim, entende? E aí, Uhum. quando encontram lá o P menor do que 0,05, já saem né, dizendo, deu significativo, existe diferença, ou há correlação, e passam já a discutir aquilo, né, indiscriminadamente, sem considerar o tamanho dessas coisas que encontraram. Porque é isso que vai ter uma repercussão, no caso psicológica, né, maior ou menor, né? E agora nós estamos vendo ainda essas outras questões aí também. Tem o power, né? Eu posso não ter encontrado o pezinho. Não deu significativo, né? Como se diz aí. Mas veja que eu posso estar com o power muito baixo, né? De repente eu aumento esse power e vai aparecer também um efeito, né? Eu pensando aqui numa analogia, né, o power ele é como uma balança. Certas balanças elas só conseguem identificar a partir de determinada quantidade de peso. Por exemplo, tem balanças que só pegam de 2 quilos para cima. Algumas balanças elas vão pegar, sei lá, 5 gramas, sabe? Nuances assim, bem pequenininhas. Daí, quanto maior o power, maior a sensibilidade dessa balança. É meio que assim que eu analiso a coisa. Tá certo. Agora também depende do tamanho do efeito, né? É aquilo, se o efeito na realidade, né, ele é muito grande, ele existe na realidade, né, aquele efeito é muito grande. Há muita diferença entre homem e mulher, coisas assim, digamos, né? Então, claro, aí tu não precisa de muito power, porque aí qualquer balança, digamos assim, nessa analogia que tu está usando, qualquer balança ia detectar aquilo, né? Mas se na realidade o tamanho do efeito ele é pequeno, bom, aí tu vai precisar de uma balança mais sensível, tu vai precisar de mais power para que aquilo apareça. Senão não vai ser registrado aquele efeito. E aí tu vai aceitar o P também menor o P não significativo, né? Então é aquilo que diz ali no livro. É mais importante até você ter acesso ao Power quando o seu estudo não foi significativo. Porque aí tu vai ter uma informação importante, né? Tipo, bom, se eu botar mais 100 pessoas aí vai aparecer um P significativo. Entendeu? Aí tu tem até, digamos assim, a possibilidade de vir ainda a identificar um efeito.
Claro, provavelmente ele será pequeno, né? Até porque tu está precisando de muito power para que ele apareça. Bom, mas aí tu vai discutir ele, tu vai ter essa informação, né, que é importante, de poder dizer lá, ó, existe uma relação entre essas variáveis, ou existe uma diferença entre essas médias na população que eu estou pesquisando, só que ela é pequena. E aí vai discutir aquilo dessa forma, ela sendo pequena. Né? Mas veja, isso é preciso, né? Isso é mais preciso. Você também está trazendo uma informação, né? Nem sempre a relação entre as coisas são de grande tamanho, né? De grande efeito. Mas é aquilo também, né? Tu se baseia na literatura, nas revisões, nas meta-análises e tal, e aí tu. Bom, vou colocar mais 100 pessoas aqui. Daí você adiciona 100 pessoas e aí você não encontra ainda. Você não encontra ainda suficiente correlação significativa ali. Aí você adiciona mais 100, também não vai. Quer dizer, você tem um certo limite ali de adição de pessoas também, né? Você não vai ficar. É, aí aquela coisa que diz ali também, né? Se o efeito é muito pequeno e tal, tu tens que também avaliar os custos disso, né? Se vale a pena. Uhum. Né? E aí também se essa informação, mesmo que tu venha a evidenciá-la ali, se essa informação ela é importante também para essa linha de pesquisa e tal, né? Quer dizer, tu está sabendo, olha, eu vou ter uma mão nisso aqui, vou aumentar e tal, até de repente vai aparecer, né? Já sabendo, aí vai aparecer um efeitinho lá, né? Tá, mas e aí? O que que ele agrega de valor para essa discussão nessa linha de pesquisa? De repente não agrega nada, né? É algo que não tem esse interesse, né? Quer dizer, se fosse uma coisa muito importante que valesse a pena esse investimento, porque vai ser um investimento maior, né? De tempo, de trabalho, de tudo. Bom, então vamos fazer, né? Mas se não é, né? Tu vê que ali no próprio livro já está dizendo assim, tem que avaliar isso se vale a pena, né? Tá? De repente não vale a pena, né? É melhor desistir daquilo e pronto, né? E não continuar, certo? Tá ótimo, tá ok. Bom, então agora vamos para o capítulo número 9, né? Se vocês não querem falar alguma coisa ainda do capítulo 8, nós podemos passar para o 9, que são as medidas de associação, né? São chamadas assim, podem ser chamadas dessa maneira. Então, é um relacionamento, na realidade, o que medem essas medidas de associação? Elas medem, né, o relacionamento entre variáveis categóricas. Né? Vejam que interessante isso. Nós tivemos antes o teste, né, o teste T, né? E no teste T a gente tinha uma variável categórica, né? Por exemplo, homem e mulher, ou com e sem barulho, né? E nós tínhamos uma variável que era intervalar, né? Ou de razão. No caso aqui do barulho, por exemplo, é uma variável de razão, né? Zero memória, né? Era a memória a variável aqui na. Então a gente tinha com e sem barulho, uma variável categórica, né? E uma variável de razão que era a memória, né? O se lembrar das palavras, né? Tá? Então, depois no Pearson, R de Pearson, né? Aí nós tínhamos o quê? Aí nós tínhamos uma variável intervalar ou de razão, né? E nós tínhamos uma variável intervalar ou de razão. Veja que cada teste também, né? Lembram-se daquela árvore que nós vimos lá no final de um capítulo desses, onde te perguntava assim, ó, que variável você tem? Como é que é o seu delineamento e tal? E aí ia evoluindo naquela árvore, né? Ah, se sim, venha para cá. Se não, venha para cá. Aí aqui, se sim, venha para cá e tal, até chegar no teste.
Então, veja que cada teste, na realidade, tem a sua característica. O teste T é um teste que compara médias entre grupos, portanto, é necessário ter uma variável categórica, né, e uma variável que não seja categórica. Já o teste, o Pearson, né, o Pearson ele precisa que as duas variáveis sejam de intervalo de razão, tá? Agora, aqui nós vamos para uma outra situação. Ó. Aqui, nesse caso, né, as variáveis serão todas categóricas. Tá? Às vezes, no meu estudo, só tem variáveis categóricas. Né? É o caso lá do Otávio, entrou em contato comigo, e aí o Otávio tem uma pesquisa que é um survey, assim, né? Um levantamento, tal, onde se pergunta uma porção de coisas para as pessoas. Tu pensas isso, sim ou não? Tu fizesses isso, sim ou não? Tu foste lá, sim ou não? Tu, né? Digamos assim, coisas desse tipo. Então, veja, tudo é sim ou não, né? Todas as variáveis são categóricas. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer justamente o que nós vamos ver aqui, uma análise de frequência, né? Uma análise de frequência. E essa análise de frequência ela vai me dar uma ideia de associação entre variáveis ou não, tá? Ela vai me dar essa... Eu tenho uma hipótese de que determinada situação, de que determinada variável categórica se relaciona com a categoria de uma outra variável. E aí eu vou testar isso, tá? Vou testar isso, vou ver se essa associação existe. Aqui eu estou procurando diferenças entre médias, aqui eu estou procurando relacionamento entre variáveis, e aqui eu estou procurando associação entre categorias, né? Porque isso é uma informação que pode ser reveladora. Então vamos lá. Medidas de associação. Aí eu tenho aqui, ó, né, esse símbolo, que é chamado, né, uma letra grega, que é chamada letra Chi. Tá? É a letra Chi, parece um xizinho, né? Mas na realidade ela não é um xizinho, né? Ela é a letra Chi. E aqui, como tem o 2, né? Então isso aqui a gente lê como Chi quadrado. E esse é o teste do Chi quadrado. Foi também inventado, né, por essa figura aqui, esse inglês, lá nos princípios do século XX, né? O Carl Pearson. Né? E então tem várias, assim como o teste T de Student, tem várias formas de fazer o teste que nós vamos ver aqui, ó, de fazer esse teste do Chi quadrado, tá? Vai depender da minha situação, né? Aqui, então vamos ver o teste do Chi quadrado de uma variável. Ah, eu posso testar isso com uma variável só? Pode, pode. Nós vamos ver agora como é que é, né? Então, é utilizado quando há uma única variável. Tá? Chama-se teste de aderência, nesse caso. Quando eu estou usando o Chi quadrado dessa maneira, com uma única variável, é chamado também de teste de aderência. Tá? Bom, quando eu tenho duas variáveis com dois níveis, tá? Por exemplo, aqui está dando um exemplo, ó. Ingerir bebidas alcoólicas ou, né, o cara é bebedor ou o cara é abstêmico. Vejam, tem duas categorias a variável ingerir bebidas alcoólicas. Sim ou não. E o fumar também tem duas possibilidades. Sim ou não. Tá? Então, veja, são duas variáveis, ingerir bebidas alcoólicas e fumar. E elas têm dois níveis. Tá? Essas variáveis categóricas, elas têm dois níveis, ou seja, o nível sim e o nível não. O nível sim acaba dando um 2 por 2, né? E isso é chamado de teste do Chi quadrado de independência, se eu tiver uma situação assim. Tá? Também existe o teste
do Qi quadrado de independência quando eu tenho variáveis com mais níveis. Ó. Esse R aqui ele está representando isso. Ó, né? Por exemplo, eu tenho duas variáveis, né? Que é o fumar e o beber, de novo. Só que o fumar, nesse caso, ele tem dois níveis. Sim e não. E o beber? O beber, nesse caso, teria 4 níveis. Ó. Beberrão, bebedor moderado e abstêmio. Né? 3 níveis. Quer dizer, tem mais de 2. Tá? Poderia ter 4, certo? Então, aqui, vejam que eu tenho uma outra situação. Não é 2 por 2, né? Aqui eu tenho 3 por 2. E poderia ser 4, 5, 6, certo? Então, há essas duas. Os dois são testes de independência, né? Mas um é mais regular, assim, né? 2 por 2, e o outro é quando as variáveis têm mais do que 2 níveis, né? Certo? Aí tem que usar uma outra derivação do teste de independência. Então, veja que aqui o número de linhas, né, porque, na realidade, isso vai ser assim né, isso vai ser uma tabela de dupla entrada, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, uma situação, né, outra situação, os níveis, né, vão estar aqui e tal, então vai gerar aqui, né, os encontros entre uma e outra, né? E aqui as linhas vão ter mais linhas, né, do que colunas, né? Certo? Eu vou ter 2 colunas e vou ter 3 linhas. Ali eu vou ter 2 linhas e 2 colunas, tá? A gente vai ver se há uma associação entre uma variável e a outra aqui. Então, por isso que isso é colocada numa tabela cruzada, né? Uma tabela chamada de tabela de dupla entrada, porque entra coisa aqui, entra coisa aqui, tá? E aí a gente vê o que acontece no miolo aqui, né? Certo? Agora nós vamos ver isso de uma maneira bem operacional, né? Bom, mas primeiro nós vamos ver o teste de aderência, aquele lá, né, que a gente viu há pouco, aqui é com uma variável só, uma única variável. Tá? Aqui foi uma pesquisa que eu fiz e até foi publicada agora, né? Foi publicada agora há pouco tempo. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. É bom mostrar, né? Vamos ver onde é que está isso aqui. É engraçado, né? Que quando a gente clica aqui é demorado, né? É demorado para aparecer. Vamos ver onde é que está isso aqui. São artigos publicados. Vamos ver. Foi publicado na Psico SF. Onde é que está isso aqui? Vamos ver. 24, 35. Vamos ver esse aqui. Ó, então está publicado aqui, ó. Né, esse trabalho aqui, papéis sexuais, amor, satisfação conjugal em indivíduos heterossexuais e homossexuais. Tá? Então, aqui, nós tínhamos 331 sujeitos, né? Entre homossexuais e hétero, e aí foi feito aqui, né? Inclusive, a utilização entre muitas técnicas. Aqui, a gente usou muitas técnicas, né? Muitos testes estatísticos diferentes, vários, né? Foram usados. E um deles foi o teste do Qi quadrado, né? Eu acho que não foi publicado aqui nenhuma tabelinha dele, né? Porque ocupa muito espaço nos arquivos, né? Nos artigos, o espaço é bem reduzido, né?
Então, está dito aqui, né? Ele tá no texto para não ocupar muito espaço. Vamos ver aqui onde é que estaria isso. Resultados. Papapá. Ó, tá vendo? Tá aqui, ó. Por meio do método de Bain, 1974, os respondentes do BSRI-R foram classificados nos papéis sexuais. Né? O teste do Q quadrado não apurou associação estatística significativas entre orientação sexual e papéis sexuais. Né? Aqui está o resultado do teste do Q quadrado. Ó. Aí o símbolozinho e tal, né? E vejam que aqui nós temos um P não significativo. Ó. Tá? Quer dizer, a associação entre os papéis sexuais não foi comprovada que existe, né? Então vamos voltar para lá agora para a gente ver isso. De novo aqui no slide, né? Ó, estamos no slide de novo, né? Então nós tínhamos uma única variável, papéis sexuais, certo? Tem um teste que as pessoas respondem e a gente consegue classificar elas como feminino típico. 84 pessoas eram femininas típicas, independente do seu sexo. Veja que isso aqui é uma medida de gênero, é uma medida psicológica. Então, aqui dentro desse feminino típico, tem homens também. Masculino típico, 68. Idem, né? Aqui dentro também tem mulheres. Tá? Andrógenos seriam pessoas assim que são mistas, né? Entre características femininas e masculinas. Aí tinha 99 pessoas. E indiferenciado é uma pessoa que, com relação a papéis sexuais, não tem uma identidade muito bem definida, tá? Então, tinha 80 pessoas assim, que não tem muita feminilidade, nem tem muita masculinidade, tá? Esses aqui, os andrógenos, eles têm alta masculinidade, elevada masculinidade e elevada feminilidade. Eles são fortíssimos nessas duas variáveis. Esses aqui, eles são elevadíssimos em masculinidade e são muito baixos em feminilidade. E esses aqui, pelo contrário, eles são elevadíssimos em feminilidade e baixos em masculinidade. Né? São características da feminilidade e da masculinidade. Quer dizer que nas nossas personalidades, independente do sexo nosso, nós temos características masculinas mais fortes ou mais fracas. Tá? Então, eventualmente eu sou do sexo masculino. Segundo essa teoria aqui, né? Eu sou do sexo masculino, mas, no entanto, eu tenho também traços, características de feminilidade muito alta. Né? Então, de repente, eu sou do sexo masculino, mas, na realidade, eu sou uma pessoa que tenho, né, uma maneira de ser, de pensar e de agir muito feminina. Tá? E isso não necessariamente passa por orientação sexual. Entendeu? Quer dizer, eu posso ser um homem, segundo essa, né, dentro dessa perspectiva teórica aqui. Eu posso ser um homem, ser muito feminino e, no entanto, não ser homossexual, ser heterossexual. Porque uma coisa é orientação sexual, outra coisa é isso aqui, tá? Essa é a teoria da Sandra Bain, uma norte-americana falecida aí há uns 3, 4 anos atrás. Era uma gigante nessa área aqui do conhecimento, tá? E se vocês botarem aí no Google aí Sandra Bain, vocês vão ver um monte de coisa, né? Ela surge lá na década de 60, né? Era uma feminista, e ela desenvolve dentro da psicologia, né, esse trabalho aqui, questionando, portanto, a relação entre o sexo e o gênero, né?
Basicamente, é isso que a teoria dela vai falar, né? Bom, tá. Dada essa explicação, só para vocês terem um entendimentozinho maior sobre isso aqui, o fato é que na minha amostra eu tinha 84 feminino típicos, 68 masculinos típicos, 99 andrógenos e 80 indiferenciados. Veja, é uma única variável. 331 pessoas. Então, a gente fez aqui o teste do Q quadrado para ver se havia alguma associação aqui, né, nesses números. Tá? Se isso, como é que isso era? Vocês já vão entender. Ó. Bom, então, qual era a minha hipótese nula? Minha hipótese nula seria: não existem diferenças entre as frequências das categorias. Quais as categorias? Feminino típico, masculino típico, andrógeno e diferenciado. Tá? São 331 pessoas e 4 categorias. Se o H0, ou a hipótese nula, for verdadeira, o esperado é 331 dividido por... Eu teria que ter, em cada situação dessas, 82,75 pessoas. Tá? Eu tenho 331 pessoas, 4 categorias, o esperado é isso aqui. Isso é o esperado. Então, vamos ver o que o teste nos disse. Bom, observados, feminino típico, eu tive 84. Qual é o esperado? O esperado é 82. Portanto, a minha diferença é 1,25. No masculino típico, eu tive 68 pessoas, mas o esperado para essa categoria seria 82. Então, vejam que aqui eu tenho uma diferença grande, certo? Então, veja que nessa minha amostra aqui há alguma coisa para menos aqui, né? Está fora do esperado. E o andrógeno? Bom, o andrógeno eu tive 99 e o esperado era 82. Portanto, de novo aqui com relação aos andrógenos, né, eu tive uma diferença grande. E com relação aos indiferenciados? Bom, eu observei 80, mas o esperado era 82. Então, eu tenho uma diferença para menos, mais ou menos pequena. Tá? Esse aqui seria aquelas coisas que nós não gostamos, né? Porque nós queremos uma estatística sem matemática, e os estatísticos sempre, quando querem nos ensinar essas coisas, eles usam muita fórmula e tal, né? Bom, essa fórmula aqui é a fórmula que o SPSS usou, né, para fazer essas coisas aqui, né? Certo? Ele tem as fórmulas embutidas. Então, mas o que ele faz é isso aqui, né? Ele quer ver se há diferenças entre aquilo que é observado e aquilo que é esperado. Né? Se não houver, o que vai acontecer? Eu vou adotar o H0, dizer, ó, não existe diferença entre as frequências. Mas, se houver, eu vou ter, então, um teste do Q quadrado significativo. Né? Vamos ver se aparece o output disso aqui agora. Ó, então, vamos ver o que está nos dizendo aqui. Bom, aqui já é um outro teste, né? Aqui já é um outro teste. Mas nós teremos aqui já é o teste de independência aqui. Ele não tá mostrando aqui o output do SPSS, né? Mas isso a gente faz no SPSS esse cálculo, né? E ele dá um resultado, né? Ele dá um resultado de pezinho também, ele vai nos dizer se o P é menor do que 0,5 ou não, né? E aí a gente vai ter que olhar aqui essas caselas e ver aonde que essa coisa, né, que está havendo uma aderência, né? Então veja que na nossa amostra, evidente que nós tivemos andrógenos e masculinos, né, diferentes daquilo que é esperado, né? Principalmente esses aqui, né? Então vejam que aqui a gente esperava mais masculinos e tinha muito menos do que deveria acontecer, né? E também
aqui os andrógenos mostraram que estão mais do que, nessa nossa amostra, mais do que seria o esperado, né? Certo? Bom, vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês onde é que está isso no SPSS, né? O SPSS está aqui. Tá, mas eu vou ter que abrir aqui. Vamos abrir uma situação aqui, aqueles dados ali, né? Vamos abrir aqueles dados. De novo, eu vou ter que ir lá buscar aquele artigo, né? Publicado. Tá aqui. Vamos ver se eu tenho aqui a estatística dele. Eu acho que eu tenho aqui. Ah, meu Deus, tem tanta coisa aqui. Eu acho que essa aqui, equilibrada, deve ser essa aqui. Vamos ver. A gente vai trabalhando, né, nos dados e vai abrindo. Ó, agora abriu aqui, né? E vai abrindo e vai criando novas planilhas, né? No final fica com um monte de planilha. Tá, mas aqui estão os papéis, ó. Tá vendo? Aqui estão os papéis. Ó, a variável aquela lá, ó. Né? Então, diferenciado, feminino típico e tal. Vamos ver aonde que eu faria isso, né? Para fazer aquele primeiro cálculo. Então, no analisar, né? Que é onde estão as coisas, né? Então, vê aqui, seria isso seria um teste não paramétrico, né? Uma amostra. Vamos ver aqui como é que está isso aqui. Campos, né? Configurações. Faz tempo que eu não mexo com isso aqui, né? Também estou meio... Vamos ver aqui, papéis sexuais, papéis, ó, uma variável categórica, né? Vamos botar para cá. Objetivo. Comparar, tal. Vamos ver se vai dar já assim, vamos ver. Executar. Está processando aqui, né? Não, ele fez um outro, ele não fez o teste que eu queria. Ele fez um outro teste, né? Ele fez um outro teste. Não fez o teste que eu queria. Vamos ver se eu descubro aqui de novo. Ah, tá aqui. Tá. É tanta coisa, né, que vocês viram ali agora, né? Vou voltar lá para vocês verem bem. Teste não paramétrico, né? Aqui na caixa de diálogos ali. Eu entrei numa outra que não era para ter entrado. Ó. Então aqui eu tenho o teste Q quadrado, ó, tá vendo? Q quadrado. Tá, agora eu vou botar essa variável para lá, né? A variável papéis sexuais. Pronto. Tá, acho que não tem mais nada que fazer aqui. Vamos dar OK aqui. Pronto, então olha aqui, ó. Então aqui eu tive, né, aquilo que a gente está vendo lá, ó, observado, esperado, né, e o resíduo, que são aquelas diferenças, certo? Bom, veja o que aconteceu. Embora eu tenha aquelas diferenças que apareceram lá, aqui eu tenho o resultado do teste de π quadrado por aderência, né? E aqui eu tenho, então, o valor do Q quadrado, certo? E aqui eu tenho o Pzinho, ó, a significância, tá? E olha aqui o valor do P, ó. O valor do P está bem maior do que 0,05, tá? Então significa o quê? Que embora eu tenha aqueles resíduos ali, não há, né, não haveria aqui diferenças significativas. Tem diferenças, mas elas não são significativas, tá? Há um equilíbrio, portanto, entre essas observações e o que está esperado ali, né? As diferenças não foram o suficiente para desequilibrar isso, né? De uma maneira que aqui aparecesse um P menor do que 0,05, certo? Então eu tenho que nesse caso aqui, né? Voltando para lá, eu tenho que nesse caso aqui adotar
onde é que estamos aqui, né? Eu tenho que adotar a hipótese nula, tá? Nesse caso aqui, eu vou adotar a hipótese nula. Bom, vamos ir agora para um outro Q quadrado, né? Aquele Q quadrado agora é que eu tenho duas variáveis, agora não é uma variável só. É duas variáveis e elas têm dois níveis, né? Sim e não. Que é o beber, sim e não, e o fumar, sim e não, tá? Então, eu estou usando ainda os mesmos dados lá, ó, daquela